Olá pessoal, tudo bom? Então, meu nome é Paulo, vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode fazer a instalação do Ubuntu versão 12.04 LTS. Então, antes de qualquer coisa, eu vou estar deixando aqui as ISOs na descrição do vídeo e vocês podem estar baixando e fazendo a instalação das duas versões, né? Vou estar deixando a versão 32 e 64 bits. Então, vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, vamos abrir aqui a nossa máquina virtual, né? Nosso VirtualBox, certo? Ao abrir o VirtualBox, vamos criar aqui uma nova máquina. Vem aqui em novo. Após selecionar a opção novo, coloco um nome para a máquina. Então vou colocar aqui Ubuntu 12.04 12.04. Então o tipo dele vai ser Linux, né? A versão Ubuntu 64 bits. Caso você vai instalar 32, se você não tem suporte 64 bits, você vai selecionar essa opção aqui, ó, Ubuntu 32 bits. Então no meu caso 64, eu vou selecionar 64 e clicar em próximo. Vou colocar aqui, ó, tem 8 GB de memória disponível, vou disponibilizar 3 GB de memória para estar utilizando aí na minha máquina virtual. Então botei 3 GB, próximo. Vou criar uma máquina virtual. Padrão também de VirtualBox, né? VDI, VirtualBox Disk Imagine. Clicar em próximo. Dinamicamente alocado, certo? Então vamos lá. Aqui o espaço que eu vou deixar no HD. Eu vou deixar 20 GB para utilizar tanto o espaço do sistema e ter uma folgazinha caso a gente deseje instalar alguma aplicação. Então deixo aqui em 20 GB e clico em criar. Então está criada aqui nossa máquina virtual, certo? E agora vamos iniciar a mesma. Para isso, basta clicarmos aqui, né? E iniciar. Selecionamos aqui a nossa máquina virtual que acabamos de criar e vamos aqui em iniciar. Feito isso, ela vai pedir aqui o disco de imagem, certo? Nossa imagem ISO. Então, vai estar na descrição do vídeo as duas ISOs, já baixei aqui, né? O pessoal que faz o curso vai poder encontrar as ISOs na nossa plataforma. No nosso Moodle vai estar aqui todas as ISOs, né? A versão 64 bits e a versão 32. Então, vamos selecionar aqui, né? Após fazer o download, vamos buscar a nossa ISO. Então, como eu vou instalar uma versão 64 bits, aqui eu deixei ela na área de trabalho, então eu vou selecionar aqui, ó, Ubuntu 12.04 Desktop AMD64.ISO, a versão 64 bits. Então, abrir, aqui eu seleciono, né, a mesma, Ubuntu 12.4 Desktop, né, a versão Desktop AMD64, seleciono a mesma e clico em escolher. Após isso, eu clico em iniciar. Então, aqui começa o processo de instalação aqui da minha ISO. Vamos aguardar ele fazer o carregamento dos arquivos para podermos estar efetuando aí a instalação. Então aqui ele vai carregar, né, como padrão, ele vai solicitar as duas formas de instalação, né? Na verdade não duas formas de instalação, a instalação no computador e a versão live, aquela que você pode estar utilizando aí direto na sua máquina, sem ser necessário a instalação da mesma. Então está iniciando aqui, né? Carregou os arquivos. Então vai começar o processo de instalação aqui do nosso Ubuntu 12.04. Então esse processo vai demorar de acordo com a sua máquina, né? O processo vai demorar ou não de acordo com o desempenho da máquina que você tem aí em sua casa. Então aqui ele está terminando de carregar e vai já exibir. Pronto, exibiu aqui. Primeira coisa que temos aqui é a tela de boas-vindas, onde a gente vai selecionar aqui a nossa linguagem, né? Vamos selecionar aqui português do Brasil.
Seleciono, ele já muda o idioma. E tem as duas opções como eu falei, né? Experimentar um Ubuntu. Se eu clicar nessa opção, ele vai iniciar o Ubuntu aqui, rodando direto na minha ISO. E a versão de instalar um Ubuntu, que é a recomendada. Caso você queira fazer uma alteração no computador, ele vai permanecer salvo. Já na versão de experimentar, você não vai conseguir manter, porque toda vez que você iniciar a máquina, ela vai voltar ao estado de zero. Então vamos selecionar aqui a opção de instalar o Ubuntu. Então aqui ele vai ver os requisitos, se o computador atende a todos eles, né? Tem pelo menos 4 GB de espaço disponível, está conectado com a fonte de energia, está conectado à internet. E aqui tem umas opções interessantes, né? Se você quiser instalar também atualizações enquanto vai instalando ele, o mesmo, né? Instalar esses programas de terceiro, também recomendado. Eu vou deixar para o padrão para a instalação ficar um pouco mais rápida. Mas isso aqui também vai ser peço ao longo do tempo que você for utilizando o Ubuntu, né? Ele vai pedir para atualizar os pacotes e quando você for querendo utilizar algum desses plugins aqui, ele vai solicitar a instalação, que também pode ser feita de maneira fácil. Então, deixa aqui padrão e vamos clicar em continuar. E aqui tem duas opções, né? Apagar o disco e reinstalar o Ubuntu, ou seja, pegar todo o meu disco, vai apagar ele totalmente e vai instalar aqui de maneira automática, ou a opção avançada. Aqui também, se você estiver instalando no seu computador, numa máquina aí, desktop, que você já tem um outro sistema operacional, por exemplo, um Windows, ele vai fornecer a opção de instalar ao lado do Windows. Então ele vai pegar aquele espaço de HD que está livre, né, e vai instalar juntamente do Windows. Então você vai ter os dois sistemas operacionais, tanto o Windows como o Linux. Então ele vai instalar lado a lado. Pode aparecer também essa outra opção para vocês. No caso de hoje, se eu clicar aqui em continuar, ele vai instalar isso aqui tudo de maneira automática. Mas eu quero mostrar a vocês as opções avançadas. Então vamos selecionar a opção avançada e clicar em continuar. Então aqui temos o nosso HD, né, nosso disco rígido no Ubuntu. E vamos criar uma nova tabela de partição. Então a gente vai particionar isso aqui de uma maneira que se adeque ao nosso sistema. Então a gente vai separar a pasta raiz da pasta home, onde ficam os arquivos dos usuários. Então, nova tabela de partição, né? Ele fala aqui, você selecionou um disco inteiro para ser particionado. Se você continuar com a criação da nova tabela de partição do dispositivo, todas as partições atuais serão removidas. Note que será possível desfazer essa operação posteriormente, se assim você desejar, né? Caso você queira fazer outra instalação, você reinicia novamente e faz a instalação automática da maneira que você quiser. Mas eu recomendo fazer essa daqui porque você vai ter um controle maior. Então, continuar. Então, vou pegar esse espaço livre que apareceu para mim e vou começar a adicionar as minhas partições. Então, seleciono, venho aqui em adicionar. E antes de tudo, eu vou criar aqui uma partição lógica e vou definir 2 GB. Essa partição lógica eu vou definir para memória swap. Então, localizado no início da partição, vou selecionar aqui o padrão dela aqui, ó, que vai ser swap, né? Área de troca. Então, eu vou ter essa parte do meu disco rígido reservado para a comunicação dos dados com a memória, né? A memória principal. Então será, digamos aí, uma memória auxiliar à minha memória principal para tornar aí um acesso um pouco mais rápido. Então deixo aqui apenas 2 GB, lógica, localização no início e lembrando aqui de usar como área de troca swap. Eu venho aqui, seleciono swap. Feito isso, dou um OK. Ele já vai criar para mim aqui a parte swap, memória swap, né? E vou criar outra tabela de partição. Então, nova tabela de partição. Seleciono aqui o espaço livre, clico em nova tabela de partição. Ou, na verdade, clico em adicionar. E aqui em adicionar, eu venho destino aqui, digamos, esses 9 GB aqui. Ó. Optar 9 GB para minha barra home, né? Para a pasta destinada aos arquivos do usuário. Então, eu vou manter aqui o sistema de arquivo com Journal, o ST4, e vou selecionar aqui o ponto de partida dela como barra home. Então, aqui esse barra home vai ficar responsável por armazenar todos os arquivos do usuário, né? Então, esse vai criar esse diretório. Todos os diretórios do usuário vão ser criados aqui nesse barra home, nessa partição. Né? Como no Windows, se a gente criasse aí uma pasta para cada usuário, que a gente está criando um diretório aqui que vai ficar alojado no barra home. Então clicamos em OK. E ele já cria para a gente e vai ficar aqui faltando somente
é a gente criar o principal, né, que é a nossa pasta raiz. Então tem esse espaço livre, vamos em adicionar, e todos esses espaços restantes, note que não tem mais para adicionar, eu vou destinar aqui a minha pasta raiz. Então a localização para a nova partição eu deixo no início, o sistema de arquivo também ST4, e aqui o ponto de partida a gente vai selecionar a raiz, né? Somente o barra. Então aqui vai ser a barra raiz, onde vai ficar todos os arquivos do nosso Ubuntu. Então selecionamos OK. Ele vai estar criando aí a nossa partição raiz. Então a gente vai selecionar aqui raiz, a partição raiz. No momento que a gente seleciona ela, a gente vem aqui em instalar agora. Feito isso, ele começa o processo de instalação do nosso Linux. Então aqui ele já está fazendo o processo de instalação. Note que ele já vem perguntar qual a nossa região, né, para registrar aqui o fuso horário, a questão do relógio em si. Aqui não vai ter a região de Natal, então vai aparecer o Recife ou Fortaleza. Vamos deixar para o padrão aí Recife, clicar em continuar. E aqui ele vem perguntar qual o layout do nosso teclado. Então, se vocês utilizam padrão Brasil, você vai digitar aqui e ele vai mostrar aí qual teclado que realmente você está utilizando, né? Você pode vir detectar o seu teclado, ele vai dar uma sequência de teclas. Por favor, pressione uma das teclas a seguir. Você seleciona uma tecla e vai digitando aí as opções que aparecem, e ele vai tentar identificar o seu padrão de teclado. Então aqui eu fui digitando essa sequência, né? A tecla seguinte está presente no seu teclado, eu vou dizer que não. Tá presente no seu teclado também não. C cedilha também não. Meu teclado aqui é um padrão americano. E aqui ele vai fazendo um monte de perguntas até que consiga chegar no padrão do meu teclado. Então ele definiu aqui, ó, padrão inglês, ó. Então ele já identificou que o meu teclado segue esse padrão, mas eu vou deixar aqui o português, né, o padrão brasileiro, né? Deixa eu ver aqui se eu acho português do Brasil. Manter para ficar todo mundo padronizado. E aqui você pode testar, né, as teclas do seu teclado, ver se está todas ok. Então, continuar. Aqui o seu nome de usuário, né? Ou, na verdade aqui o seu nome em si. Então, digamos aqui, o meu nome é Paulo Eugênio. Aqui automaticamente ele vai criar o nome da máquina, né? Do meu computador posso estar alterando. PC 01. Então, o nome de usuário vou deixar como Paulo e aqui vou digitar a minha senha. Ele vai mostrando se a senha é boa, se a senha é fraca, intermediária. E aqui vem iniciar a sessão automaticamente, se você quiser iniciar a sessão ou solicitar minha senha ao entrar. Então vou deixar para o padrão aí, solicitar a senha e clicar em continuar. E aqui ele começa o processo de instalação aí do Ubuntu 12.04 LTS, né? Então vamos aguardar ele fazer o processo de instalação para conseguirmos aí estar usufruindo do mesmo. Esse processo de instalação aqui ele demora um pouco mesmo, então é normal. Ele vai estar carregando todos os arquivos, né, no sistema, ele verifica alguns pacotes para instalação e vai demorar um pouquinho. Então estou dando uma pausa aqui no vídeo para ir adiantando os processos de instalação. Finalizou aqui o processo de instalação, né, ele pede para a gente reiniciar a máquina. Então só vim aqui clicar em reiniciar. Ele vai pedir para a gente remover o disco de boot ou talvez até apresentar um erro. Vamos só aguardar a parte de reinicialização e ver o que ele vai proceder.
Vamos aguardar. Pressionei um simples enter para ele restartar. E aí ele vai iniciar aqui o nosso Ubuntu versão 12.04. Iniciou, né? Aqui basta a gente colocar a nossa senha, né, da sessão que foi criada, né? Coloquei aqui minha senha, pressionei Enter e tenho acesso aqui ao meu Ubuntu. Esperar ele abrir aqui a nossa tela de usuário. Está sendo carregada. Então tá aqui, né? Praticamente ele já carregou tudo. Vai só aparecer aqui nossa barra de tarefas. E aqui está o nosso sistema Ubuntu instalado, né? Então aqui dá-se como instalado. Então como é que eu configuro a rede nesse computador de maneira manual, né? Então eu venho aqui, ó, nesse ícone, né, de uma seta para cima, outra para baixo, seleciono ele e venho em editar conexões. Após selecionar editar conexões, tem aqui várias opções, né? Com fio, sem fio, banda larga, VPN, DSL. A gente vem aqui com fio, nota que já tem uma, né, conexão cabeada, que já é criada automaticamente com o nosso VirtualBox. A gente pode editar aqui a mesma, certo? Clique aqui em editar. Essa mesma conexão ela já recebe um número IP, né? Via DHCP. Então o nosso servidor tá vendo aqui que eu falei a vocês, né? Ele pede para atualizar o Ubuntu sempre que disponível. Então aqui eu não vou atualizar, vou fechar. Não, ok, só para voltar para onde a gente estava. Então aqui no confio, né? Conexão, ele vai receber um IP automaticamente via DHCP que o nosso VirtualBox gera. E para configurar aqui é muito simples, né? A gente só voltar aqui para entender de novo. Então a gente clica em conexão cabeada e vem aqui em editar, certo? No momento que eu clico em editar, vai ser exibida essa tela onde tem o MAC do meu dispositivo, né? Eu posso estar clonando um MAC de outro dispositivo, a gente não vai entrar nesse mérito. Temos a segurança, né? Caso a gente esteja utilizando aqui algum tipo. A configuração IPv4, que é o que a gente vai utilizar nessas aulas, e também a configuração IPv6. Então aqui, quanto a IPv4, o método está sendo automático, ele está recebendo esse IP via DHCP, né? O próprio VirtualBox está gerando um IP para ele. Para a gente configurar um IP de maneira automática, a gente iria selecionar aqui esse automático DHCP e iria aqui para manual. No momento que a gente clica em manual, é habilitada a opção de a gente estar adicionando o meu endereço IP. Então, para adicionar um IP manual, eu clico aqui em adicionar e vou preenchendo com os dados. Então, vou colocar aqui 192.168.0.254. A máscara de rede, vou utilizar uma padrão classe C, né, uma barra 24. Então, 255.255.255.0. O meu gateway vai ser o gateway da minha rede. Então, vou utilizar aqui a 192.168.0.1. Então, feito isso aqui, eu clico em adicionar e ele já adicionou aqui essa rede para mim, certo? Feito isso, já vou ter minha rede configurada, né? Eu esqueci até de ver, mas vou mostrar para vocês agora. Então, basta acessar o terminal, né? Vem aqui no painel inicial, digitamos terminal e vamos abrir o terminal do Linux para poder vermos as configurações de rede do mesmo. Então, um comando bem simples, if config, e a gente vê as informações da nossa placa de rede. Então, nota aqui que a configuração ela ainda está recebendo lá o DHCP, certo? Aqui, ó, 10.0.2.15.
né? Ele não recebeu o IP que a gente configurou, mas a gente pode fazer um simples fato para ele poder estar configurando automaticamente. Então vou minimizar aqui esse terminal e vou lá editar minha configuração novamente. Então editar conexões, venho confio, editar, ele vai abrir essa tela. Conexão IPv4, eu vou selecionar aqui manual, vou adicionar o IP, né? Novamente 192.168.0.254, a máscara de rede /24, ela até colocou aqui, eu posso também colocar daquela maneira, né? 255.255.255.0, ou simplesmente vim aqui colocar um 24, que é a /24, ou seja, os 3 primeiros octetos aí vão estar setados em 1. E o gateway 92.168.0.1. Feito isso, salvo. Só para confirmar se ele realmente salvou essa configuração, né? Tá aqui, tá salvo. E vamos voltar aqui, ó, vou fechar e vamos voltar aqui no nosso terminal. Dá novamente um if config e vemos que o IP foi alterado, certo? Já recebeu o novo IP que a gente acabou de configurar. Então, outra forma também, se eu tiver mais de uma placa de rede, eu posso estar adicionando aí as várias interfaces. Então, aqui na confio tem a conexão 1, se eu quero adicionar outra, eu venho aqui em adicionar e ele vai aqui, você vai criar nova conexão, né? Com relação à rede. E aqui você vai selecionar o dispositivo, certo? Então, para habilitar aqui uma nova placa de rede no Ubuntu, a gente tem que ir lá na nossa máquina virtual e tá abrindo a opção de outra placa de rede. Ou seja, eu venho aqui, vou em configurações, certo? Configurações, eu venho em rede e aqui em adaptador. Como o sistema está ligado, eu não consigo adicionar. Então, para isso, eu preciso desligar o sistema, desligar. Então, assim que ele desligar, eu vou voltar em configurações e adicionar uma nova placa de rede. Então tá aqui, eu vou em configurações, ó, seleciono aqui meu Ubuntu, né? Vou em configurações, certo? Venho em rede e aqui em adaptador, adaptador 2. Então vou habilitar. Aqui tem uma possibilidade de adicionar até 4 adaptadores. Então vou adicionar o segundo adaptador, habilitar. Vou selecionar aqui uma rede interna, né? Internet avançado, deixo por padrão que ele está utilizando aqui e dou um OK. Então aqui ele já criou uma segunda interface de rede. Então vou iniciar o nosso Ubuntu novamente e veremos aqui que ele criou outra interface de rede que é possível também a gente configurar a mesma e fazer um teste de ping entre as duas redes para testar a interface. Estão ambas funcionando. Esperar ele carregar o sistema. Então carregou aqui mais rápido que a primeira vez. Basta a gente colocar nossa senha, né? E esperamos ele carregar. Então está dizendo que a rede está desconectada, ele vai estar conectando aqui via Wi-Fi. Vamos selecionar aqui essa opção, né? Ou aquela outra lá dos cabos e a gente vem aqui em editar conexões. Então note que já tem as duas interfaces, ele já cria automaticamente. Então a primeira, né? A primeira foi aquela que a gente configurou, já vai estar lá com aquele IP, ó. Tá o IPv4, aquele que a gente configurou. Vou voltar ele aqui para receber via DHCP. Então, para minha máquina jogar uma conexão para ele via DHCP, eu salvei. Então, ele vai se conectar à internet agora, né, via
a conexão DHCP e eu vou configurar aqui minha segunda interface de rede. Então, deixa eu ver aqui a faixa de rede que ele vai pegar. Editar, só para ver qual IP que ele pegou aqui. Tem lá abrir a conexão, interface de rede. Ele não vai mostrar, vai mostrar só lá no IP config. Então vamos aqui no terminal. Dá um if config. Então aqui ele vai mostrar as minhas duas interfaces de rede, né? A TH0 e a TH1 e meu endereço de loopback. A ETH0 está respondendo ainda pelo antigo IP, né? Porque ele não pegou um IP novo. E aqui a nossa interface 2 que não tem nenhum IP. Então vamos configurar a nossa interface 2. Para isso, vem editar. Seleciono aqui a opção IPv4. Em vez de receber automático, eu coloco ele manual. Venho em adicionar e vou colocar aqui meu IP. Vou colocar aquele mesmo, 192.168.0.254. A máscara vou manter 24 e o gateway 192.168.0.1. Então ele vai dar um conflito de IP em virtude de a outra interface também está com o mesmo IP. Então feito isso eu vou salvar aqui. Vou aqui no terminal. Se ele não tiver pegado o IP via DHCP, ele vai dar um conflito. Então tá aqui, ó. Tá minhas duas interfaces com o mesmo IP, certo? Então vou fazer um procedimento para que a gente consiga. Aí tá resetando nossa placa de rede. Então vou dar um cd /etc /init.d /networking restart. Então aqui vai pedir minha senha de root, né? E ele vai reiniciar aqui a minha interface de rede. Então dá um if config novamente e vamos ver se ele já captou o IP. Não, ainda não, ele está mantendo o mesmo aqui. Vamos ver o que aconteceu. Na minha rede cabeada, vou editar novamente e ver se ele já passou aqui para o módulo de IPv4. Ainda está como manual. Vou vir aqui selecionar e excluir, né? Isso aqui na... Peraí, calma. Deixa eu cancelar. Vou na minha conexão cabeada 1. Então vou editar aqui, que é a minha ETH0. Eu venho em configuração IPv4, está como automático, né? Mantê-la automática. E vou clicar em salvar, né? Deixar automático para receber via DHCP. E só ver se eu não editei aqui a 2. Então a 2 ainda está aqui. Vamos ver como é que está a nossa rede agora. Limpar, if config. Então ele está recebendo aqui ainda o IP antigo. Vamos tentar reiniciar a máquina para ver se a mesma, quando subir o serviço, ela volta com o IP normal. Então vou dar um reboot, né? Eu preciso ser super usuário, né? Então entrar como sudo reboot e ele vai reiniciar meu sistema. Esperamos carregar e após carregar a gente vai testar aí se ele subiu nossas interfaces de rede. Só para verificar aqui no VirtualBox, tá aqui as duas interfaces ativas, uma em NAT com o meu computador, né, a minha rede, melhor aqui, ó, um NAT, e o segundo adaptador uma rede interna. Esperar ele terminar de iniciar. E acabou de carregar. Vou colocar aqui minha senha.
e vou aqui em configurações. Provavelmente já deu certo porque ele já está mostrando aqui a conexão realizada, né? Então, só para a gente garantir, não vou vir nem aqui, vou vir logo em terminal. Então, vem aqui no terminal, dou um if config e ele vai mostrar aqui minha rede. Ó. Minha segunda rede está configurada, né? Meu ETH0 está como 192.168.254 e a minha rede ETH0, ou a ETH1 na verdade, né? ETH0 está configurada com o IP 10.0.2.15, né? Da minha primeira interface, e o 2 é aquele que a gente configurou manual. Então ele está recebendo o IP via DHCP, está recebendo esse IP gerado pela máquina virtual, né? Do VirtualBox. E o ETH1 está sendo gerado aqui de maneira automática. A gente fez a gente cadastrou esse IP de maneira manual. Existe outra forma também da gente estar fazendo essa configuração de rede aí, que eu vou mostrar para vocês em outros vídeos. Com relação a isso, pessoal, os processos de instalação do Ubuntu é bem tranquilo, né? Essa parte de configuração de rede também é bem tranquilo, não demanda um grande conhecimento acerca disso tudo. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso aí, até a próxima.